Nobres amigos e amigas, graças a Deus chegamos a mais um final de semana e vamos à nossa interatividade do nosso canal em mais um assunto, mais um tema importante para a nossa produtividade agroecológica. Hoje iremos começar a conversar sobre os micronutrientes. A gente já sabe que os micronutrientes as plantas precisam em menor quantitativo, mas não deixam de ter sua importância. Os micronutrientes como ferro, zinco, boro, molibdênio, entre outros micronutrientes que a planta precisa para fazer todo o seu metabolismo de manutenção, crescimento e produção. E hoje iremos falar sobre o ferro, um importante micronutriente que está em vários momentos no metabolismo da planta. Como, por exemplo, ele é vital para a fotossíntese e vital para a respiração da planta, o ferro. E a sua ausência, o primeiro sinal é que as folhas mais novas ficam amareladas e sua base continua verde. A base da folha se mantém verde. Coisa boa é que eu não consegui um exemplar de falta de ferro aqui na propriedade para mostrar a vocês. Então estamos bem em questão desse micronutriente. Então, quando as folhas novas de uma planta ficam amareladas e sua base se mantém verde, o pêndulo da folha, é falta de ferro. E se essa folha nova se esbranquiçar, então é uma falta crítica de ferro na planta. E, entre outros fatores, o ferro ele é importante na questão, como eu acabei de falar, na fotossíntese e respiração da planta. Ele é muito importante. E a sua falta inibe o crescimento da planta e os frutos passam a ficar pequenos. Então é um sinal de ausência de ferro na planta. E o seu excesso é aquela questão, né? Baixa produtividade, retarda o crescimento da planta e todas essas outras coisas que acontecem na questão da falta do ferro na cultura. A gente não precisa relembrar o agricultor e a agricultora que toda essa presença de micronutrientes o solo também tem. Não só o solo mantém a cultivar com macro e mantém também com micro, até porque ela está fixa nele. Então o ferro tem essa importância. O ferro tem essa importância por participar de grande parte do metabolismo da planta, como a fotossíntese. Sem fotossíntese, ela não faz seu metabolismo. E sem respirar também não vai. Então, está aí a importância do ferro, uma dessas e entre outras mais. A falta dele traz prejuízo para a cultura, o excesso também traz prejuízo para a cultura e a gente precisa manter esse micronutriente no solo. Queria ter um exemplar para mostrar a vocês a folha nova, amarelada e com seu pêndulo verde. É um sinal de falta de ferro na planta, nas folhas novas. E quando ela fica esbranquiçada, é um sinal crítico de falta de ferro. A gente já sabe que a olho nu, a gente percebe alguns detalhes no solo, na planta e na propriedade. Então, patrulhar, manejar e observar. Essas três questões de ação dentro da propriedade vai nos trazer uma resolução de uma série de problemas que a gente rapidamente não percebe. É claro que para a gente ter a exatidão da falta de macro e de micronutrientes no solo, precisa de uma análise de solo. Aí vem pH, aí vem um monte de coisa. Mas a gente, a olho nu,
com um pouco de conhecimento, observando, a gente consegue detectar algumas falhas, algumas deficiências. Então aqui a gente na propriedade sempre estamos observando isso, patrulhando a área, observando o solo, observando as cultivares. Por exemplo, aqui eu plantei 50 pés de acerola, todas de mesma idade, de mesma matriz, mas a desenvoltura é diferente. Por quê? Cada planta tem seu metabolismo. Umas estão bem desenvolvidas, outras estão médio, outras estão bem subdesenvolvidas. E a gente vai trabalhando, colocando os insumos, e ela vai respondendo, mas no tempo dela, na condição dela. Até porque cada ser vivo tem seu metabolismo próprio. E a gente tem que entender e respeitar isso. Então a falta do fósforo, como o excesso dele, ou ele estando presente no solo, traz benefícios e malefícios para as plantas. Então, vamos se basear e fixar na falta. Então, na falta de ferro no solo, o primeiro sinal é as folhas novas ficarem amarelas e o pêndulo da folha continuar se mantendo verde. E se ela ficar excessivamente esbranquiçada, então é um sinal de crítico de falta de ferro no solo. Então, hoje a gente começou a conversar sobre os micronutrientes, apresentando o ferro como um micronutriente importante para a planta, vital para a fotossíntese, vital para a respiração, porque é na fotossíntese que a planta capta carbono com água de sua estrutura, transforma em glicose, energia, oxigênio. Parte ela fica, parte ela libera, que é o que nós respiramos. Um bom final de semana a todos. Próximo final de semana iremos falar sobre outros micronutrientes e continuar nossos diálogos e debates sobre agroecologia e sistema de produção agroecológico. Bom final de semana a todos e um abraço, um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite para todos.